Amém, Senhor. Provai e vede. História de fé e fidelidade. Feliz sábado, igreja? Olha a diferença.
44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Agora eu vou chamar aqui na frente o José. Vem, José. Ai, que lindo esse José. Aqui temos o José. O José, ele era um filho muito obediente, muito dedicado. E o pai dele amava ele mais, assim, gostava assim, mais dele do que os outros irmãos. O pai amava todos, mas gostava mais de José do que dos outros irmãos. Aí, o que aconteceu é que um dia o Jacó deu uma túnica colorida bem bonita. E naquela época não existiam roupas coloridas assim, fáceis de se achar. Era uma cor só, no máximo duas, porque eram produzidos à mão o tecido. Então as roupas dava muito trabalho fazer muito colorido. Mas o José ganhou uma túnica do pai toda colorida, né, José? Esse aqui é o Davi que está nos ajudando, tá bom, pessoal? Então, essa túnica, ela foi uma situação, ela causou uma situação muito difícil. Ela causou ódio no coração dos irmãos. Porque às vezes acontece de um pai, uma mãe tratar melhor o filho do que o outro. Isso acontece, isso é normal. Só que naquela época eles já eram mais grandinhos. E o coração dos 10 irmãos estavam cheios de ódio por José. E o que eles fizeram com José? Tu sabe, Miguel? Jogaram no bolso e depois venderam ele por umas moedas, venderam o próprio irmão. Vocês venderiam o irmão de vocês? Não. É de pensar, né? Depende se pagasse bem. Não faz assim, não vem chamando. Então, eles venderam o próprio irmão, porque eles tinham muito ódio no coração deles. E José, pode sentar lá, Davizinho, pode sentar, tá com vergonha, né? E José, ele virou um escravo, mas ele não deixou aquele ódio dos irmãos, não deixou abalar o coração dele, porque aqueles irmãos se tornaram inimigos dele, como diz o versículo. E ele não deixou que aquele ódio tomasse conta do coração deles. Ele permaneceu firme ao lado do Senhor, ele aceitou que era um propósito de Deus na vida dele. E não só isso, lá mais tarde, os irmãos foram contra ele ajudou os irmãos, porque ele perdoou no coração dele, ele ajudou os irmãos, e os irmãos, vendo que ele estava ali, se arrependeram de ter feito aquilo do irmão e também limparam os seus corações também, daquele ódio, daquela raiva, daquele ressentimento. Então Jesus quer que a gente entenda, crianças, que a gente vai passar por situações ruins, vão ter pessoas na escola que vão brigar com a gente, vai botar o pé na frente para a gente cair, vai empurrar, vai botar apelido em nós, vai fazer essas brincadeirinhas bobas, e às vezes a gente acha que são nossos inimigos, mas a gente tem que orar por eles, sempre orando por eles. A gente não pode levar para o coração, porque a gente vai se afastar de Deus para a gente fazer isso. A gente tem que orar por as pessoas que nos perseguem, pelos nossos inimigos. É isso que Deus ensina. Essa é a diferença do verdadeiro cristão. É aquele que sabe perdoar e aquele que não guarda mágoa e que ora pelas pessoas que perseguem e que incomodam. Então, vocês têm que aprender a buscar Jesus, orar pelo amiguinho, pelo coleguinha, o menino da escola que às vezes sujeita vocês, machuca, ou xinga, ou fala palavra, certo? É o que Jesus quer. O Benjamin vem aqui. Benjamin, faz uma oração para nós. Vamos lá. Mãozinhas Postas para a oração. Bondoso e amado Deus, eu lhe peço para que não permite que o mal, o ódio e o ciúme entrem em nós. Porque cometendo os ciúmes a gente comete todos os outros. Não deixemos a gente ter ódio dos nossos inimigos. Que possamos
Senhor Jesus. Obrigado, Sofia. E obrigado também, Davi, para ajudar. Bom, pode sentar com a mamãe agora. Ai, eu acho que fica aqui as crianças, né? Bom sábado para todos. Vamos agora continuar o nosso culto louvando todos nós juntos o número 215. A única saída. Jesus, a única saída. Vamos ficar em pé. Perdoa nossas faltas, porque nós queremos nos colocar perante Ti de uma maneira humilde e reconhecendo que para irmos para o céu precisamos continuamente a Tua condução. Pai, nós sabemos que muitos de nós temos problemas de saúde, problemas de emprego, problemas de perda de familiares.
Nós queremos te pedir também que venhas trazer o lenitivo, a ajuda, a cura, e tudo isso nós dependemos realmente de ti. Amém. Ajude também, Pai, os planejamentos aqui da igreja para todo esse ano de 2024. Como nós cantamos agora mesmo, Jesus é a saída. Nós reconhecemos que Ele é o que vai nos indicar o caminho correto. E por isso oramos no nome de Jesus. Pedimos também nesse momento a Tua ajuda, a Tua iluminação ao pregador, para que ele nos traga a Tua palavra daquela maneira que nós estamos precisando. Amém. Espírito Santo, meu amado, ajudador, aquele que vem nos convencer das coisas erradas que fazemos, vem nos batizar continuamente, a cada um de nós, para podermos receber o fruto do Espírito, que é o amor. Amém. Possamos nos amar melhor, termos mais paciência, bondade, paz, benignidade, domínio próprio, para unidos fazermos a Tua obra. Tudo te peço e tudo te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia aos irmãos. Bom dia. Feliz sábado a cada um de vocês. É muito bom estar com a igreja nessa manhã. É muito bom poder rever os irmãos dessa igreja, né? Nossos irmãos. É impressionante esse poder do amor cristão, né? Onde pessoas que moram tão longe umas das outras, que se vê tão poucas vezes ao longo do ano, né, Paulo? Quando se encontram, assim, é um carinho, é um amor, é uma demonstração de afeto. E só a presença de Jesus em nossas vidas pode fazer isso, né, no céu. E por isso é bom estar aqui. A nossa família, a nossa casa, são nossos irmãos. E poder encontrar também irmãos novos, né? Eu olho aqui, olha, boa parte da igreja eu nunca havia visto aqui no Albatroz, né? Louvado seja Deus pela sua presença. Que bom que você está aqui. Você escolheu se juntar a essa família para adorar a Deus essa manhã. Eu tenho um hábito, irmãos, que eu carrego comigo de uns tempos para cá. Quando eu me aproximo da igreja, ou quando eu chego lá na porta, quando eu olho os irmãos, ou quando eu estou aqui na frente e olho para vocês, o pensamento que me vem é o seguinte: é o rebanho do Senhor Jesus. Amém. Ovelhinhas que se juntam das mais diferentes cidades e que vieram à casa de Deus para um motivo específico, único: se alimentar. Não é isso, irmãos? Vocês não vieram buscar alimento aqui nessa manhã? Esse é o motivo. Eu também vi. E nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe qual a dose. Deus sabe qual a vitamina que está faltando. Deus sabe quais são as ovelhas mais fracas, as mais fortes, as mais machucadinhas. Ele sabe das necessidades e eu não sei. Então por isso, queridos, se vocês vieram para ouvir nessa manhã, eu também vim para ouvir. Que
Vocês não vieram para ouvir a mim, nós viemos para ouvir o pastor, para ouvir a Deus. E ele vai alimentar cada um de nós essa manhã, com certeza. Eu vou dizer uma coisa aqui que, olha, irmãos, para mim vai soar estranho. Eu não me imagino assim, não é fácil para mim dizer o que eu vou falar agora. Há quase 50 anos atrás, olha como é difícil eu dizer isso. Há quase 50 anos atrás, meu pai, ele saía e me levava junto. Eu deveria ter em torno de 5 anos, eu faço 43 esse ano, então quase 50 anos atrás. Meu pai ia para o ensaio de quarteto da igreja do bairro Mundo Novo, lá em Taquara. Meu pai cantava segundo tenor. Meu pai me levava junto para os ensaios. Eu não sei se era uma ordem da mãe, leva junto, era 2, eu fui de um, leva o outro. Meu pai ensaiava, e eu lembro que eu dormia num cantinho lá da igreja durante o ensaio. Tenho uma vaga lembrança de ser na salinha pastoral, mas eu tenho na memória todos os hinos que o quarteto ensaiava. Todos os hinos. Eu gravei as letras, é inconsciente, talvez eu nem estivesse dormindo. E da igreja do bairro Mundo Novo, onde meu pai me levava quase 50 anos atrás, vem o quarteto que está conosco nessa manhã. Esse quarteto é uma sequência do quarteto que meu pai cantou. Várias formações, e chegou até o quarteto que está aqui hoje conosco. Uma coisa eu posso afirmar, é que sempre houve um critério muito forte em relação ao estilo de música cantada pelos quartetos do bairro Mundo Novo lá de Taquara. Então, embora a música evolua de algumas formas, sempre houve uma preocupação sobre o estilo de música a ser apresentado para a adoração ao nome de Deus. O quarteto vai cantar 3 músicas agora, para louvor ao nome do nosso Deus. Cada manhã motivos para se agradecer. Basta olhar ao redor, pois é fácil notar. Quer no sorriso da criança ou no choro do bebê, temos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois Ele sou eu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo Teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Toda virtude procede da mão do Senhor. Nosso saber só alcança o que Deus revelar. Mas de uma coisa estou bem certo: esse Deus que nos criou deu-nos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo Teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças,
com os irmãos. Creio que muitos não frequentam esta igreja, estão visitando, estão passeando, mas mesmo assim, uma alegria, nós nos sentimos em casa. Nós estamos reunidos na casa de Deus. O nosso único desejo nessa manhã é, juntamente com os irmãos, com cada um que está aqui, louvar e adorar o nome do nosso Deus. Amém. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus então na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E Deus tem aqui uma mensagem para nós essa manhã. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve aos Tessalonicenses, falando da volta de Jesus, ele diz assim, vocês vão lembrar, e depois nós quem? Os que ficarmos vivos. Ele está falando da volta de Jesus. E nas palavras de Paulo, ele deseja, ele imagina, ele anseia ver Cristo voltando
ainda na geração dele. Ele trabalha para isso, ele prega para isso, ele luta por isso ele viaja, ele sofre, ele não desiste. O anseio de Paulo era ver Cristo voltando na sua geração. E Paulo, ele sente a responsabilidade de preparar as igrejas para encontrar com Cristo Jesus. E por isso todas as mensagens, os conselhos, as cartas, a forma que Paulo ele escreve para as igrejas tem um tom de urgência, porque Paulo ele trabalha para que Cristo ele venha. Paulo trabalha para levar o evangelho a todo mundo, para ver Cristo voltar. E nessa linha ele escreve para as igrejas: olha, Cristo está voltando. Então tudo que eu escrevo é urgente. Capítulo 1, verso 1 do capítulo 5, acompanhe comigo na sua Bíblia. Verso 1, Paulo então diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para uma igreja que Paulo quer que veja Cristo voltar, ele quer que seja preparada para o retorno de Cristo. Para uma igreja que Paulo ama e não quer que ninguém se perca, ele dá aqui no início do capítulo 5, no verso 1, talvez o conselho mais importante, queridos, que é o conselho para nós como igreja, como ovelhas, como igreja que hoje está muito perto do encontro com Cristo. O conselho do verso 1 é: sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Você consegue imaginar o que é isso? Essa é a medida, esse é o desafio que é apresentado, Renato, para mim e para você, que decidimos carregar o nome de cristão e fazer parte dessa igreja. Quando eu leio isso aqui, me vem à mente, nos esportes olímpicos, o salto com vara. O salto com vara, a régua que determina a altura, ela é sendo elevada, desafiando os atletas, os saltadores, a pular cada vez mais alto. Se esta é a medida, queridos, é o desafio que nós temos como cristãos: sede, pois, imitadores de Deus. Que altura está essa régua, a qual nós precisamos nos esforçar para chegar lá? Imitadores do próprio Deus. Estamos iniciando 2024. Olhe para 2023, passou, já foi, não tem mais o que fazer. Mas você lutou por esse desafio. 2023 foi um ano em que você se apegou a Deus em oração, em súplica, porque desejava ser um imitador de Deus. Foi assim seu 2023? Você projetou o que para 2024? O que você projetou? Faz parte dos seus projetos esse, de ser um imitador de Deus? Está nos seus planos? Paulo, ele apresenta esse desafio para a igreja de Éfeso: sede imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como Cristo também andou. Esse é o desafio. Queridos, com base nessa introdução do capítulo 5, eu quero pular para o verso 15. E Paulo ele vai continuar aqui falando à igreja de Éfeso e dando alguns conselhos, que são conselhos para nós essa manhã. São poucos conselhos. Eu vou ler com os irmãos do verso 15 ao verso 21, verso por verso, e nós vamos entender aqui que essa mensagem que Paulo tinha para a igreja de Éfeso é uma mensagem para nós que ansiamos ver Cristo voltando nos nossos dias. Verso 15, ele vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E conselho, irmãos, veja prudentemente como você tem andado. Não ande como nécio, ande como sábio.
Queridos, que andar é esse aqui? Quando Paulo diz, olha como tu tem andado, que andar é esse aqui? Do que ele está falando? O assunto aqui é sobre a vida espiritual. Então esse andar é como você tem andado na sua vida espiritual. Vede como você tem andado, vede prudentemente. Queridos, escreva para mim uma pessoa prudente, me ajuda aí. Prudente, é o mesmo que o quê? É difícil? Eu achei que era mais fácil. Vamos lá, prudente, cauteloso, sábio, desconfiado, seu, também, né? E se encaixa, cuidadoso. Sabe, irmão, que tem uma definição no dicionário que ela vai além de cuidadoso. Prudente diz lá assim, cuidadoso ao extremo. Nossa, irmãos, na nossa vida espiritual, para quem quer alcançar o céu, não quer ficar para trás, não quer errar nas escolhas, devemos ser cuidadosos ao extremo. É assim que nós temos feito, irmãos. Nós sabemos o que tem que ser feito, mas temos sido cuidadosos ao extremo. Uma coisa interessante aqui, isso aqui me sugere uma avaliação periódica de como eu tenho andado. Talvez ela não seja no final de cada mês, como foi o mês de janeiro. Lá no final do mês de janeiro eu vou avaliar. Isso não é ser cuidadoso ao extremo. Talvez não seja quinzenal nem semanal essa avaliação, porque se eu for avaliar no final da semana já passaram 7 dias. E eu não estou sendo cuidadoso ao extremo. Essa avaliação, irmãos, talvez tenha que ser diária. Talvez de 12 em 12 horas. Talvez de hora em hora. Eu preciso estar atento, alerta, sobre como eu tenho andado na minha vida espiritual. Não como necios, não como tolos, mas sim como sábios. Projete 2024 nesses termos do apóstolo Paulo. Avaliações constantes de como você tem andado, porque nós somos a igreja que vai ver Cristo voltar. Verso 2 não, segundo verso 16, Paulo vai dizer assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, irmãos, remir o tempo. Do que Paulo está falando aqui? Me ajude, irmãos. O que significa essa expressão? Remir o tempo. Aproveitar bem para quê? Aproveitar bem para quê? Para levar o Evangelho. Sabe, irmãos, que remir o tempo, eu estava lendo no comentário bíblico adventista e achei bem interessante. Diz lá assim, que tem mais a ver com o que você vai fazer do que com o que você não vai fazer. Então, remir o tempo, você pode imaginar assim, aproveitar bem o tempo é não fazer nada que desagrade a Deus. E lá diz assim, não, é muito mais fazer aquilo que agrada a Deus do que não fazer nada. Remir o tempo, diz lá, é aproveitar cada oportunidade, cada segundo para se envolver na pregação do Evangelho. É aproveitar todos os encontros para falar de Jesus. Remir o tempo é aproveitar cada som perdido na noite para fazer um momento de oração. Isso é remir o tempo. Porque os dias são maus, eles são curtos, eles já são difíceis, mas vão ficar ainda muito piores. O tempo de angústia, como nunca houve de Daniel, queridos, não chegou ainda, mas ele está às portas, ele vai chegar. E por isso, irmãos, nós precisamos fazer uso correto do tempo que Deus nos deu. Ellen White, ela escreve que lá no dia do encontro com Deus, o juízo final, quando nós formos avaliados cada um, ela diz que nós seremos avaliados muito mais do que por aquilo que nós não fizemos. E daí ela fala cada oportunidade perdida de falar de Jesus, e nós não aproveitamos. Remir o tempo, irmãos, é o que você está fazendo muito mais do que o que você não tem feito da sua vida espiritual. Ela precisa ser frutífera.
Olha para Jesus, querido. Se tem alguém que remia o tempo, que aproveitava bem o tempo, que não perdia tempo, quem era? É Jesus. Ou ele está descansando, ou ele está orando, ou ele está ajudando, ministrando. Sempre pensando nos outros, sempre pensando em salvar. Ele é o nosso grande exemplo de tempo aproveitado. Verso 17: por essa razão, porque os dias são maus, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o desafio. Eu já contei aqui, mas eu sei que há muitas pessoas que provavelmente não estavam. Há muitos anos atrás, talvez uns 10, 15 anos, agora eu não me recordo exatamente, eu trabalhava na cidade de Igrejinha, e naquela época eu estava lendo um livro que ficou muito famoso naquela época. Um escritor americano veio ao Brasil, esteve no IACS, e acabei comprando o livro e lia o livro Fuga para Deus. Quem mais leu o livro? Deixa eu ver a mão. Quem mais leu Fuga para Deus? Muitos não. E eu achava impressionante, irmãos, como Deus ele falava com um autor que saiu com a família da cidade, foi morar num lugar retirado. As experiências que ele tinha com Deus me fascinavam. Uma delas, em específico, assim, me marcou muito, que foi um dia, ele era corretor de imóveis, vendia sítios assim, e um dia um colega dele veio até a casa para eles saírem fazer visitas, e quando eles iam sair, Deus falou com o escritor do livro, Jim Romberg, e disse para ele assim: antes de sair, estenda a roupa para sua esposa, estenda a roupa para a Sally, depois vai fazer as visitas aí com o teu colega. Quando Deus falava, ele era imbuído, ele era impulsionado a obedecer. E ele então saiu, foi para a rua, começou a estender a roupa, estender a roupa, estender a roupa, e de repente Deus falou de novo. E Deus disse assim: Jim, tu sabe que não é assim que a Sally estende a roupa. Tu sabe como ela gosta de estender a roupa. Tu sabe que ela tem uma forma de estender a roupa. Tu está estendendo diferente. E tu sabe como é. Então tira da cerca e estende da forma correta. E ele era alguém que ouvia e obedecia. Ele tira a roupa da cerca e começa a estender, como ele sabia que a esposa estendia. Alguém que ouve a voz de Deus, alguém que tem disposição de obedecer, que não só quer saber o que Deus quer para mim, mas ele quer obedecer quando ele ouve a voz. Só que o colega dele estava dentro de casa, assistindo toda a cena. Eles entraram no carro, foram fazer a visita, e no caminho o colega perguntou assim: o que foi que você fez? A gente deixou de sair para fazer visita, foi estender a roupa, mas a esposa está em casa, ela podia ter estendido a roupa. E depois que história é aquela de estende roupa, tira a roupa, estende de novo. E ele disse: é que eu tenho um acordo com Deus. Quando ele fala, eu preciso obedecer. Queridos, Paulo está escrevendo para a igreja que, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai ouvir, saber, compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida, e obedecer, e seguir e fazer. Porque de que adianta estudar, saber, falar, se na prática as coisas não acontecem? Imagina uma igreja, irmãos, onde cada um de nós tenha como objetivo esse: eu quero ouvir Deus falar comigo, e eu quero obedecê-lo. Que igreja poderosa no céu! Esse é o nosso desafio. Na nossa humanidade, irmãos, é um grande desafio. Mas Deus, ele nos concede poder para isso. Eu li esse livro quando eu trabalhava lá em Igrejinha, Fuga para Deus, e essas histórias me fascinavam. E um dia lendo, eu disse para Deus assim: Deus, como eu queria ouvir o Senhor falando comigo, assim como o Senhor fala com o escritor. Como eu queria ouvir de forma clara o Senhor me dizendo alguma coisa. Cuide que você pede para Deus, porque Ele pode responder. E Deus me respondeu na hora. É como se Ele dissesse assim: tá bom, tu quer que eu fale? Então vou falar. E Ele me disse o seguinte: eu vou testemunho, eu vou dizer agora. Ele me disse o seguinte: lá no teu pátio tem uma árvore que tu plantou. Tu não comprou ela. Tu pegou do campo que fica do outro lado da divisa do teu pátio, lá no campo de um outro dono. E tu pegou a árvore
plantou no teu pátio, ela não te pertence. O que tu fez é roubo. E ladrão não entra no reino dos céus. Ou tu devolve a árvore, ou tu vai falar com o dono para ter a aprovação dele. Nossa, irmão. Alto, claro, não tinha como negar a voz, as palavras, porque eu tinha acabado de pedir. Era claro demais. O problema, irmãos, é que o dono do campo era um advogado conhecido lá na cidade de Taquara pelos mais diferentes tipos de situações negativas que ele se envolveu. E nas madrugadas era frequente nós ouvirmos uma arma de fogo sendo disparada, pá, 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 pá. Aí diziam que ele fazia tiro ao alvo, mas no meio da noite, e era com esse rapaz que eu deveria dizer que eu tinha roubado a árvore do campo. Voltei de igrejinha para Taquara e não consegui ir para casa. Parei o carro na frente do portão da casa dele. Bati palmas e lá de trás saiu um senhor só de bermuda, sem camisa. Eu de longe já enxergava a arma na cintura dele, não sei nem se tinha. E ele veio até o portão. Eu disse: olha, eu moro ali na rua Medianeira, meu terreno faz fundos para o campo de vocês. Há uns dias atrás eu peguei, na verdade, 2 mudas de árvore, né? Uma ainda estava comigo, a outra está lá no Giovanni, faz sombra para a casa dele até hoje. Eu teria que devolver 2, pedir a dele de volta, não só a minha, dependendo da resposta. E disse: eu peguei 2 mudas de árvore ali do seu campo. E ele olhou para mim e disse assim: tu veio me contar isso? Sim, eu achei que deveria ter contado. Ele deu risada. Ele disse assim: quanto mais árvores nós espalharmos pelo mundo, melhor. Nossa, irmãos, o alívio não foi pelo que ele disse. A minha alegria quando saí dali não foi por não ter levado um tiro ou apanhado do dono das árvores, mas por ter conseguido obedecer. O prazer de ouvir e obedecer. Isso é o gratificante. Esse é o nosso desafio. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele quer que eu faça e fazer? 2024 deve ser um ano assim, queridos. A vontade de Deus tem que prevalecer e nunca a nossa. Nós que nos preparamos para o encontro com Cristo. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está nos seus planos? 2024, ser cheio do Espírito Santo está lá? É um objetivo seu? Você anotou lá na listinha do que quer para 2024? Um imitador de Deus, alguém que carrega o nome de Cristo, deve ter como objetivo não ter nele a presença do Espírito Santo, porque aqui, queridos, vai além disso. Enchei-vos até transbordar. E quando transbordar, queridos, não importa quem está em redor, esse poder, ele vai atingir através da sua vida, das suas palavras. Vai atingir família, colega de trabalho, vizinho, não importa quem seja, de forma poderosa. Assim era Jesus. Transbordava o poder do Espírito Santo. E as pessoas vão querer saber, mas como ele é assim? Como ela é assim? Eu sei das lutas que ela tem, das lutas que ele tem. Perdeu um membro da família, olha a doença lá, desemprego, mas olha a forma que vive, o sorriso, nunca para baixo. É o poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Parábola das 10 virgens, irmãos. 5 acharam que tinha que chegar, é suficiente, dá para ir isso aqui até a volta de Jesus. Não deu, faltou. Tinham lâmpada, tinham a Bíblia, mas não tinham o que? Azeite, poder do Espírito. E nós precisamos buscar até que Ele transborde. Como se faz isso? Assim, na casa de Deus. Lá na nossa casa, estudo da palavra, uma vida de oração, remir o tempo, irmãos, para ser cheio do Espírito. Aproveitar cada minuto, cada oportunidade. E quando o Espírito Santo está presente em nós, queridos, coisas tremendas, elas acontecem em nossa vida quando Ele está presente em nós. 2 sábados atrás,
Tínhamos almoço na nossa igreja, é frequente, a gente faz almoços lá. Quando o Renato e a Vera estavam lá, né? Estavam lá. E então nós nos programamos para levar um prato para o almoço, e nós temos um prato padrão lá em casa que nós levamos para os almoços da igreja. Talvez vocês também são assim, cada vez que tem almoço, já se espera, né? A irmã Maria vai trazer o aipim com farofa, a outra irmã vai trazer o arroz integral, e nós levamos uma farofa de legumes. Vocês querem a receita? Então pica lá brócolis, rala cenoura, pica tomate e cebola, ajuda aí, amor. Pimentão, né? 4 ovos cozidos, pica, bota lá. Cenoura, soprando ali. Ao cuidar da receita, eu nem sei a receita. Tempera, bota um limãozinho, salzinho e farinha torrada, farinha de mandioca torrada. Está ali uma farofa de legumes, super saudável. E lá no grupo da igreja vai se colocando a lista, a relação do que cada um vai levar. E tinha a relação das sobremesas. Eu disse para a Tati, a gente nunca leva sobremesa, né? Eu disse para ela, vamos tomar uma torta de bolacha, deixa que eu faço. Então, na sexta-feira eu comprei os ingredientes, sábado pela manhã bem cedinho, fui fazer a torta de bolacha. Em uma panela, vai outra receita. Um litro de leite. Uma caixa de leite condensado. 3 gemas de ovos. Eu consegui fazer até aí. Porque eu estava lendo o livro de Atos no meu ano bíblico, irmãos. E cada vez que eu leio Atos, me impressiona a forma que o Espírito Santo fala com a igreja. É Filipe, é Pedro, é todos eles. O Espírito dizendo, conduzindo, falando, e eles ouvindo e atendendo, sendo conduzidos pelo Espírito. E cada vez que eu leio Atos, eu digo, Deus, eu quero ouvir teu Espírito falando comigo, assim como é claro no livro de Atos. Eu estou iniciando o creme para a torta de bolacha. E de repente, texto de Arinaldi. Dizendo o quê? Especialmente nocivos à saúde, são os cremes e pudins, onde leite, ovos e açúcar são o ingrediente principal. Quem já leu o conceito sobre higiene alimentar? Está lá, irmãos. Está lá. A gente esquece, né? Seleciona, paga, está lá. Deus mandou escrever. E ao mesmo tempo a gente estava fazendo comida para deixar em casa para os nossos filhos. Arroz integral, esses 4 tipos de salada, ia ficar na nossa casa para os nossos filhos. E para os filhos de Deus, na casa de Deus, eu estava levando o que ele já tinha dito, e nós sabemos que não é o mais adequado para a saúde. E o Espírito Santo me disse assim, olha, tu está sempre pedindo para mim falar contigo. Irmãos, eu estou dizendo o que eu ouvi. Então eu estou te dizendo, tu não vai levar isso aqui para minha casa. Não para os meus filhos comer. Tu já leu, tu sabe que não é adequado. Foi isso que eu ouvi. Eu me afastei do fogão e da pia, a panela estava ligada, dei uns passos para trás, me debrucei na bancada. Eu disse, nossa, o que eu faço agora? Está claro demais, está alto demais, é nítido demais. Eu pedi para ouvir. Peguei a panela, despejei na pia aquela meleca de leite condensado. Estou lavando a panela, a Tati veio do quarto para a cozinha e perguntei, a torta, tu não vai levar? Eu disse, não consigo. Deus acabou de dizer que não é para mim levar. Aí vamos para a igreja, irmãos. Eu não sei qual é o culto, quem vai pregar, assunto do culto. E quando entramos na porta da igreja, na frente, uma mesa enorme com todo tipo de frutas, cereais e castanhas, você pode imaginar. Do outro lado, um cesto com remédios naturais e outras frutas, outras coisas. Era um culto sobre saúde, que a irmã Jana ministrou há 40 anos, ela fala só sobre saúde. E Deus reforça ali na igreja aquilo que eu havia ouvido lá em casa. Quando nós nos colocamos em uma situação de querer ouvir o Espírito Santo falando conosco, irmãos, se prepare, porque ele vai começar a apontar. Isso não, isso não, isso não, isso não. E se não é para parar de fazer, se não é para mudar, então nem peça para ouvir, nem chame por ele. Porque a White diz que ele é o agente transformador de Deus. Ele proporciona as mudanças.
Ele vem para não deixar as coisas como estão. Então, se você não quer mudança, não peça por Ele, porque esse é o motivo pelo qual Ele está conosco. Continuamos no verso 18, onde Paulo, 19, para a igreja de Éfeso, Paulo escreve assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A igreja do Albatroz é uma igreja que eu já mencionei em outros lugares por onde eu vou, porque eu não sei se mais alguém que conhece ou é membro de uma igreja em que o louvor da igreja começa 1 hora antes do culto. Tem mais alguma igreja que é assim? 8 horas começa o louvor e tem 1 hora de louvor antes de início da escola sabatina? Eu não conheço nenhum. E eu não sei há quanto tempo vocês fazem assim, eu sei que não é pouco tempo. Eu ouço isso aqui já há bastante tempo atrás. 1 hora de louvor. O irmão falou aqui que a música prepara para a mensagem. Irmãos, 1 hora de louvor. Quando inicia o culto, a escola sabatina, a adoração já começou, o coração está escancarado para receber o poder de Deus Espírito Santo. O conselho de Paulo para a igreja de Éfeso é: louve a Deus. Vocês estão cheios de Espírito, vocês que são seguidores, imitadores de Deus, vocês que estão cuidando como têm andado, louvem a Deus. Irmãos, vocês fazem ideia do que é o louvor de uma igreja onde o Espírito Santo transborda de cada coração? Já parou para pensar nisso? O Espírito Santo transbordando de cada coração, a qualidade do louvor, a intensidade, como isso chega a Deus. É diferente, irmãos, eu sempre falo, de estarmos aqui, ó Deus de amor, vimos nós adorar, ó as orações, chegou aqui, roupa da irmã, né? Rendei louvor, esta o Senhor, criança barulhenta, não? Que louvor é esse, irmãos? Onde uma mosca me distrai, que concentração é essa? Aonde eu estou com a mente, quando eu louvo dessa forma? Irmãos, tem um hinário, dependendo da idade dos irmãos, que vocês já cantaram 500 vezes. Nós sabemos de cor, e como é fácil cantar por cantar. O desafio é orar através da música, desejar o que nós estamos cantando. Isso é fruto de um coração transbordando do Espírito Santo. A música, queridos, ela é poderosa. Nós saímos para fazer serenata com um grupo, o quarteto fazia parte, alguns anos atrás. Nós éramos em torno de 15 pessoas, e nós chegamos numa casa para fazer serenata. É uma história. A gente fez serenata numa outra casa, havia um rapaz passando pelo local. Nós fomos cantar na casa dele, e talvez ele não estivesse em casa, porque ninguém apareceu. Porém, na casa ao lado tinha um grupo de jovens, eles estavam assim mais nos fundos. Havia música alta, havia bebida, eles estavam fazendo a festa deles, e nós com um violãozinho, acho que tinha um violão, alguém estava tocando, cantando louvor na casa do lado. E enquanto a gente cantava, aqueles jovens de repente, puf, baixaram o volume, desligaram o som. E começaram a vir para frente da casa. E a gente ali cantando, na frente da casa do lado. E eles se aglomeraram todos no cantinho da grade assim, a gente estava mais embaixo, e ficaram olhando a gente cantar. E quando nós terminamos o louvor, uma moça disse assim: nossa, que lindo, que lindo. Poder do louvor, dos cânticos espirituais, como diz a palavra, atuou sobre os cânticos do mundo. E eles desligaram o que eles estavam ouvindo para vir ouvir um hino que era de louvor ao nome de Deus. Olha o poder, queridos, da música. Ellen White diz, como foi mencionado aqui, que a música tem um poder maior do que o poder da palavra. Ela chega através da melodia em lugares que a palavra falada ela não chega. Quantas vezes você teve uma resposta através da música? Quantas vezes você sentiu alívio através da música? Quantas vezes você chorou ouvindo uma música? Quando eu trabalhava em igrejinha, um dia eu estava indo, eu não lembro qual era a preocupação, mas eu precisava de uma resposta de Deus. Liguei o rádio ao Novo Tempo e a primeira música que tocou na rádio, a letra, era exatamente a resposta que eu precisava. Mas isso já aconteceu com vocês também. Deus usa o louvor para falar conosco. E quando nós louvamos como igreja, irmãos, quem mais louva? Quem mais? Os anjos. E a gente não vê.
Mas nessa manhã, queridos, tinha um coral de anjos cantando com um quarteto, cantando com a igreja, louvando a Deus nesse lugar. Amém. É uma realidade espiritual, nós não enxergamos, mas é uma realidade. Ellen White diz também que nós não temos noção do poder da música, que nós usamos pouco o poder da música na nossa vida. Também já contei aqui esse relato, mas quero contar de novo de uma vez, em que esse mesmo grupo, que eram serenatas que nós fazíamos na sexta-feira à noite, fomos cantar para um casal no centro da cidade de Taquara. Enquanto cantávamos ali na casa do lado, morava uma senhora de 84 anos com a filha dela, e a gente não sabia quem morava ali. E cantamos, e durante a música que nós cantávamos nessa casa, a senhora do lado, ela acordou, ela foi despertada pela música, e ela foi até o quarto da filha, e disse para a filha assim: os anjos estão cantando, e eles vieram para me buscar. Os anjos estão cantando, e eles vieram para me buscar. Ela fala com a filha, volta para o quarto dela. No dia seguinte, a filha dessa senhora dizia para a vizinha da casa onde nós cantamos: a minha mãe jamais poderia ter ouvido aquela música. Minha mãe não podia ter sido acordada pela música, porque minha mãe é surda. Minha mãe não escuta mais. Não tinha como ela saber que tinha gente cantando lá na beira da estrada. Minha mãe não escuta mais. Mas ela foi despertada. Ela foi despertada. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus queria que ela ouvisse a letra daquela música, que dizia assim: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Era uma música de entrega, irmãos. E Deus abriu os ouvidos daquela senhora para ela ouvir a letra dessa música. Ela volta para a cama e ela morre naquela noite. Ela não acorda pela manhã. O que foi que ela ouviu pela última vez? A letra de uma música que chamava ela para fazer uma entrega, para abrir o coração, para ter mudança na vida, para entregar a vida a Jesus. Uma senhora que era surda, mas Deus faz esse milagre através de um louvor para salvar pessoas. Estávamos nós ali cantando, sim, mas os anjos louvam junto, e ela ouviu os anjos, não a nós. Os anjos estão cantando e vieram para me buscar. Esse é o poder do louvor, queridos. Esse é o poder dos salmos. Esse é o poder dos cânticos espirituais, dos hinos selecionados que louvam e agradam a Deus. Deus fala com as pessoas através deles. Verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração agradecido. Um coração agradecido. Queridos, esse mundo de pecado, nós temos tantos desafios, mas precisamos ter sempre um coração agradecido. Por quê? Pelo fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa vida está entregue nas mãos dele. É o Espírito Santo que nos conduz. Estamos buscando ser imitadores de Deus. Não importa o que vier, queridos, ouvimos a Deus. Lá está Jó, respondendo para a esposa: de Deus recebemos o bem. Não permitiria ele que dificuldades também viessem. A palavra diz que Jó, em nenhum momento, ele abandona o seu Deus. Um coração agradecido. E termina no verso 21 dizendo assim: sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo constrói toda uma ideia de relacionamento com Cristo para dizer lá no verso 21: apenas assim o nosso relacionamento uns com os outros será uma realidade que agrade a Deus. Queridos, Satanás, ele não quer uma igreja unida. Ellen White diz que na igreja dividida é o diabo que prevalece, é ele que triunfa. Como ele nos desune, irmãos, como ele nos separa, nos separando de Cristo, da comunhão, em primeiro lugar. Cristãos vivendo carreira solo, não vivem como família.
Então Paulo constrói a ideia de estarmos unidos a Cristo, para dizer no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, o temor do Senhor. Essa semana eu ouvi o pastor Amin Rodor dizendo a seguinte frase, né? Ele dizia assim: viver com salvos na eternidade será bênção e grande glória, mas viver com eles aqui na terra é outra história. Falando do desafio que é, queridos, nos relacionarmos uns com os outros, mas como isso é possível? De forma que agrade a Deus, que sejamos unidos na pregação do Evangelho, é vivendo individualmente a nossa vida com Cristo, é buscando individualmente sermos imitadores de Deus, cuidando de forma prudente como temos andado, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, compreendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, transbordando o poder do Espírito Santo, numa vida de louvor e de gratidão. Teremos em 2024 uma igreja unida, famílias unidas, casais unidos, testemunhando de Jesus para o mundo que nos rodeia. E tudo está tão próximo, queridos. Esse ano de 2023, na Universidade do Canadá, onde um grupo de cientistas, durante um tempo, fizeram uma pesquisa a respeito das condições do planeta que nós vivemos. Eles dão um diagnóstico: o mundo não sobreviverá às agressões que tem sofrido por muito tempo. Também no final do ano, nessas avaliações que se fazem, outra notícia dizia assim: 2023 foi o ano de conflitos mais intensos desde o final da Segunda Guerra Mundial. 2023. E ontem ouvi o Michelson Borges trazendo uma notícia bem interessante, onde ele dizia assim, olha a curiosidade, queridos, ele dizia assim: a falta de insetos no planeta tem prejudicado grandemente a produção global de alimentos. Polinização. Falta de polinização. O mundo, irmãos, que nós vivemos, ele caminha de várias formas para o seu fim. No mundo religioso, os acordos, as conversas estão adiantadas. E as últimas profecias, irmãos, estão às portas. O que está escrito se cumpre debaixo dos nossos olhos. Há um verso na Bíblia, cada vez que eu leio me faz tremer. E diz assim: findou a cega, acabou o verão e nós não estamos salvos. Terminou o tempo. Não tem mais tempo. Eu estou perdido. Perdi tempo. E agora, que não seja essa a realidade da nossa vida. Que Jesus possa ser tudo para nós. Que nós possamos nos apegar a Ele a cada dia. E vivendo assim, que o Espírito Santo possa implantar em nós o caráter de amor e de serviço dEle, de maneira que aquele dia nos encontre preparados, em pé, para nós podermos subir com Cristo para a eternidade. Quero convidar o quarteto para louvar a Deus mais uma vez, para nós encerrarmos assim o culto dessa manhã. Será que é possível achar alguém para que eu possa confiar? Será que é possível a verdade encontrar? Só a palavra do Senhor é certa e nunca passará, e quem nele confiar vai a verdade achar. Só Jesus é a verdade, só Jesus é o caminho, sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que direito buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida. Só Jesus é Senhor. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus é Vamos orar. Pai Santo, nosso Deus de amor, temos pouco tempo, Pai, para uma obra tão grande de transformação que precisa ser realizada em nosso coração. Precisamos aprender a administrar o tempo que ainda temos, de maneira a buscar constantemente, diariamente, intensamente a presença em nós do Teu Santo e Bom Espírito. Através de uma vida de comunhão, através do estudo da Tua Palavra, através de momentos de oração, através também de atitudes, Pai, onde as coisas desse mundo que não contribuem para o nosso crescimento, muito pelo contrário, que tem impedido a transformação do nosso caráter, elas fiquem para trás. Precisamos ter discernimento, ter sabedoria, precisamos buscar compreender a Tua vontade, mas também praticá-la em nossa vida. O Teu Santo Espírito é o mesmo do livro de Atos. Ele ainda quer falar conosco de forma clara. Ele quer nos orientar. Ele quer nos levar às mudanças que são necessárias, para que assim nós possamos ser famílias abençoadas, fortalecidas, para juntos subirmos para a eternidade, mas para que assim também sejamos uma igreja cheia do Teu poder, para testemunhar da Tua salvação, do Teu amor para as pessoas que nos rodeiam. Fale, Pai, individualmente a cada filho Teu que está aqui nessa manhã. Cada um tem seus questionamentos, cada um tem suas lutas, cada um precisa de respostas, mas que nessa manhã, Pai, cada um de nós possamos ter ouvido a Tua voz falando conosco aqui nesse lugar. 2024 talvez seja o ano onde muitos sonhos nossos queiram ser realizados, mas que o sonho da eternidade, Pai, continue ocupando o topo da lista, em primeiro lugar. E que nisso seja dedicado todos os nossos esforços, toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, Pai. Não permitimos que nada nem ninguém venha nos afastar de Ti. Aqui estão Teus filhos vindo dos mais diferentes lugares, das mais diferentes cidades, das mais diferentes realidades, das mais diferentes famílias, mas Tu conheces, Pai, o particular de cada um de nós. Que os Teus anjos, eles nos abracem e nos acompanhem. Que Teu Espírito possa continuar falando à nossa mente. Que os Teus braços abertos possam continuar abrigando e acolhendo cada um de nós a cada momento. E se não nos vermos mais aqui, Pai, nesse mundo de pecado, que possamos nos reconhecer na eternidade. Amém. Onde tudo terá valido a pena. Onde toda renúncia terá valido a pena. Porque o prêmio que nos aguarda é infinitamente maior do que tudo que o mundo tem para nos oferecer. Dá-nos aí um sábado de bênção na Tua presença e na Tua companhia. Pedimos com o coração agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.